Aí, pessoal, estão gostando da nossa Campus Party Portugal? É uma honra e uma bênção para nós estar recebendo vocês aqui nessa nossa grande audiência da Campus Party Portugal. É esse grande acontecimento, essa grande experiência de inovação, tecnologia, aterrissando aqui nas terrinhas portuguesas. Muito obrigado por vocês estarem aí. Agora a gente vai ter muito mais conteúdos, mas antes, vamos lembrar que tem um botãozinho no site para todos poderem doar qualquer quantidade em dinheiro para os Médicos Sem Fronteiras. Esses são os nossos verdadeiros super-heróis que estão nos ajudando nessa época de pandemia da Covid-19. Então, quem puder colaborar, todo esse dinheiro vai para os fundos dos Médicos Sem Fronteiras de combate à Covid-19. Agora, a gente vai ter muitos outros palestrantes. Nós temos um debate aí com Carlos Oliveira, com Carlos Zorrinho, com Mário Campo Largo. A gente tem no outro palco a Margarida Campo Largo. A gente tem no Joy of Life a Inês Alexandre Ferreira, que eu a conheci nas redes sociais e a convidei para participar da Campus Party conosco. Nós temos muito conteúdo de qualidade, muita gente chegando, e para mim é uma honra estar recebendo vocês aqui. Então nós temos agora os 4 palcos acontecendo e vamos continuar com a Campus Party Portugal. Aqui vocês já estão vendo, inclusive, os cards das pessoas que vão palestrar. A Inês Franco Alexandre, desculpa, Inês, errei seu nome aqui quando falei, mas foi aqui na pressa um pouco. Tem também o Carlos Zorrinho, o Mário Campo Largo, o Carlos Oliveira. A gente tem a Isabel Azevedo, nossa embaixadora Isabel, com toda a turma da Nobox, o Diego Fernandes, o Alberto Abreu da Silva, a turma da Nobox. Muito legal. Essa é a nossa Campus Party Portugal chegando aqui. Obrigado por vocês que estão aí curtindo com a gente. A gente passou por algumas instabilidades no site, ainda está passando. A gente já está arrumando isso. Eu peço para vocês um pouquinho só de paciência e daqui a pouco tem muito mais conteúdo. Vamos com a gente. Vamos agora para os 4 palcos. No sound. No sound. Acho que agora foi. Perdão. Bem, primeiramente eu queria agradecer a todos os senhores pela participação na Campus Digital. Isso é a prova que o digital ainda nos confunde muito, né? A rever o meu amigo querido doutor Mário Campo Largo, ao Carlos Oliveira, que acabou de entrar, o doutor Carlos Oliveira e o doutor Carlos Zorrinho, por abrilhantar o nosso evento. Estou muito feliz, em tão pouco tempo a gente conseguir reunir tanta gente boa para falar de perspectivas de mundos globais, e eu deixo aqui os senhores à vontade para debater e vou interagindo aos poucos com vocês. Sejam bem-vindos à Campus Party Digital. Muito obrigado a vocês. Você vai lançar o debate, não, Cláudio? Não, eu só vou fazer a introdução e vou ficar aqui acompanhando o debate de vocês. E vou ficar monitorando as perguntas. Perdão. Então Mário, começa. Carlos, por favor. Não. Eu gosto de dar a preferência aos cabelos brancos. Bem, então, se calhar eu posso começar muito rapidamente aqui de Bruxelas. Agradecer, é sempre muito bom estar neste palco virtual.
Bruxelas é apenas simbólico. É muito bom também reencontrar bons amigos e, sobretudo, eu quero ouvir os nativos digitais, quero sentir aquilo que pensam as pessoas que estão connosco esta tarde e neste espaço, porque nós estamos a viver um momento de transição, enfim, é muito fácil dizer isso, mas toda a gente diz que vai tudo mudar, que vai tudo ficar bem, que há quase que uma transformação automática, que a pandemia vai criar uma nova consciência global, que tudo se vai adaptar, e eu não estou convencido disso. Eu acho que só muda alguma coisa se mudar a nossa maneira de imaginar, porque tudo é imaginação. E mesmo o digital é um instrumento, ou deve ser um instrumento, ao serviço da nossa imaginação, ou, pelo contrário, captura a nossa imaginação. Esse é o que está em jogo. A nossa capacidade de pensar, de imaginar e de criar pode ser posta ao serviço da rede, da máquina, do algoritmo, ou, pelo contrário, nós podemos pôr a rede, a máquina, o algoritmo, os dados, ao serviço da imaginação. Eu costumo dizer que nós vivemos a sociedade de um segundo. Se estivermos um segundo à frente dos instrumentos que temos, somos reis e senhores da maior quantidade de instrumentos de transformação que alguma vez a humanidade teve. Mas, pelo contrário, se tivermos um segundo atrás da rede, da máquina, do algoritmo, somos os maiores escravos de sempre, porque não somos apenas escravos de outros homens, somos escravos de outros homens extremamente armados para pôr em prática essa escravidão. A outra dimensão da sociedade de um segundo, mais psicológica, tem a ver com o aumento operacional. Ou nós estamos um segundo à frente da mente operacional, e, portanto, somos sonhadores, criadores, e depois usamos as nossas capacidades cognitivas para executar, ou então, se estamos um segundo atrás da mente operacional, normalmente passamos a vida a correr para um lado e para o outro e não sabemos onde é que queremos chegar. Eu digo isto apenas para abrir, depois posso falar muito sobre as coisas que temos aqui no Parlamento Europeu, sobre alguns sonhos, algumas ideias. Porque é que, para mim, a União Europeia e o digital na União Europeia ou é humano ou não é, e há duas razões fundamentais. Uma tem a ver com valores, outra tem a ver com o mercado, mas agora dou a palavra aos meus colegas. Eu tomaria a liberdade de falar logo após o Carlos Zorrinho, porque eu sabia que, dando a primazia a uma introdução da parte do Carlos, o debate ficava polarizado naquilo que é realmente importante. E este conceito da sociedade de um segundo é tão bonito e eu acho que ainda bem que a sociedade, no contexto desta crise, pelo menos em termos de estabelecer laços de cooperação entre as pessoas, esteve um segundo à frente da operacionalidade de fazer as coisas acontecerem e correr atrás dos eventos. E acho que a primeira palavra que eu queria utilizar nesta minha breve alocução é o fantástico capital humano e social que as nossas sociedades mostraram e continuam a mostrar nesta pandemia. Esse capital social, para relacionar com o que o Carlos Zorrinho diz, é de facto também a promoção da criatividade, não é só correr atrás uns dos outros, é essa promoção dessa criatividade, da cooperação, da inovação, a inovação no conhecimento, nas várias áreas, e tudo isto é posto à prova neste momento em que, de alguma maneira, nós temos que utilizar essa colaboração e essa criatividade no bom sentido para encontrar novas soluções para as nossas sociedades. E aí, de alguma maneira, o digital apareceu como recriando de uma forma muito dramática, e não digo dramática no sentido negativo, mas muito dramática, reinventando o espaço público. O acesso à informação que já era uma realidade, passa a ser dramaticamente incrementado. Nós quase que acreditamos que podemos viver sem interação social, no sentido mais tradicional da palavra, porque quase que este espaço digital nos permite essa interação. Mas não nos deixemos, de alguma maneira, iludir. Estamos num momento de resposta a uma crise e não
estamos ainda a controlar os mecanismos necessários para que essa resposta seja durável, seja sustentável no tempo. E é muito interessante ver como, ao nível europeu, 3 palavras aparecem, já existiam, mas aparecem reforçadas neste contexto. O digital, mas uma sociedade verde e uma sociedade resiliente. E eu acho que isto é muito, muito, muito importante. É que nós não podemos, em nenhuma circunstância, estar 1 minuto ou 1 segundo, como diz o Carlos Zorrinho, atrás dos eventos. Temos que estar à frente. E esta resposta, no sentido da solidariedade europeia, no sentido de investir no digital, no sentido de investir no verde e de ser uma sociedade mais resiliente, mais humana, é uma tentativa de resposta que vai para além da crise. Eu acho que isso é que eu queria valorizar hoje. É muito importante a confiança que os cidadãos possam ter na administração pública, nos governos. Isso foi demonstrado de alguma maneira, mas, como o Carlos diz, por vezes pode esquecer-se facilmente. Também espero que, digamos, ao sairmos desta crise, saia também reforçada a relação entre o cidadão e a governança da sociedade. E isso passa muito pelo digital, porque o digital, neste espaço público, muito rápido, muito sem que haja as fontes tradicionais de conhecimento, em que é muito fácil confundir montes de informação com conhecimento. Então, há aspectos que são muito importantes, que têm a ver com a desinformação, que têm a ver com um contrato social entre quem governa e quem é governado, para que nós possamos continuar a dar os nossos dados e as nossas informações, sabendo que a governança da sociedade o vai utilizar no bom sentido. São algumas das reflexões que eu queria deixar para fazer este ponto de partida neste debate. Obrigado. Agora é o segundo Carlos. Bom, Carlos vai olhar para 2-1. eu tenho o desafio de conseguir acrescentar às sábias palavras de 2 insignes oradores alguma coisa de útil para esta nossa conversa. Eu ia aqui sim revisitar um livro que li aqui há uns anos. Na altura eu trabalhava muito ligado àquelas áreas de utilização das tecnologias de informação e comunicação nos aspectos da aprendizagem, cognição, etc., e que falava muito sobre a forma como a mente humana, como é que as pessoas se apropriam das inovações tecnológicas e como isso altera de forma muito radical não só o conceito e os próprios inventores da tecnologia, mas também a forma como nós depois vamos poder utilizar. O Mário já mencionou, aliás, um ponto bem interessante, que é toda esta mudança do espaço de debate daquilo que é, digamos, os mídias tradicionais e o nosso contacto humano para, digamos, um espaço em que, no fundo, até porque nós não estamos a ver outra pessoa, há muitas vezes, digamos, uma agressividade e um radicalismo que não faz parte daquilo que é o plano das relações humanas. Eu, sem querer fulanizar muito a questão, mas por força das circunstâncias, estou num país em que esse debate tem assumido características particularmente vincadas. E depois é muito curioso que a resposta tem passado mais por recorrer àquilo que são os instrumentos tradicionais do ordenamento jurídico de caráter, vamos dizer assim, um pouquinho mais repressivo, do que propriamente aquilo que nós esperaríamos que seria, digamos, vou usar aqui uma expressão que é do português brasileiro, o empoderamento, ou seja, a consciencialização por parte das pessoas daquilo que é a forma de responder a esses desafios, que é eu acho que é um traço bastante mais marcado naquilo que nós vemos, digamos, o diálogo no contexto europeu sobre estas questões, que é nós temos que, digamos, capacitar as pessoas para, por assim dizer, serem capazes de não só olharem para a informação que lhes vem, mas terem também desenvolver o espírito crítico para olhar para isso com uma capacidade de análise específica. Eu recordo-me que um dos debates que tínhamos na altura, quando este assunto estava na ordem do dia, estamos a falar em qualquer coisa que se passou há cerca de 20 anos atrás, havia enormes debates sobre aquilo que era
o conceito de literacia digital. E como era pouco intuitivo para muitas das pessoas no seio desse debate, explicar que isso não era ensinar as pessoas a mexer num computador, muito menos ensinar os jovens a fazer isso, porque isso era de facto um debate inútil. A plasticidade cognitiva dos jovens ultrapassa largamente isso. Mas era, sobretudo, associar a esse debate toda a problemática dos valores, digamos, da convivência cívica e, sobretudo, a capacidade de distinguir, na avalanche de informação que lhes chega cotidianamente, a capacidade de distinguir ou de integrar aí valores, digamos, que só fazem parte das nossas regras de convivência social. Eu não vou dizer entre o bem e o mal, porque isso é um bocadinho simplista, mas, de qualquer forma, uma capacidade para distinguir aquilo que são a nossa capacidade de intervenção ética na sociedade, que são aspectos, digamos, muito interessantes. Eu deixava aqui, sim, até a título quase de deixa para os próximos oradores, o prazer que tive aqui há uns dias atrás de ouvir um debate entre uma personalidade muito conhecida, o Sr. Jeffrey Sachs, e um antigo ministro brasileiro, Armínio Fraga, em que precisamente este assunto foi discutido. Eu tive o grato prazer de ouvir o Sr. Jeffrey Sachs dizer: a Europa, eu acho que vai sair de todo este desafio de uma forma bastante mais positiva do que aqui assim há 6 meses nós podíamos imaginar. Porque precisamente há, digamos, um aspecto civilizacional que, digamos, está presente em todo o debate europeu sobre a transformação digital. Bom, passo a palavra aos meus ilustres colegas. Carlos, se me permite, eu acho que esse desafio colocado por Jeffrey Sachs é muito interessante. Acho que, de facto, a União Europeia tem a vantagem de ser mais humanista do ponto de vista da sua identidade. Mas temos que, porque a vida, como também referiste, se depende do significado, tudo depende da percepção e do significado. Ou seja, se nós, europeus, entendermos que o facto de termos uma identidade mais humanista é uma vantagem e vamos explorar essa vantagem, podemos sair melhor. Se, pelo contrário, considerarmos que isso é um bloqueio, podemos sair bastante pior. Eu queria fazer uma reflexão muito direta também daquilo que há pouco estava a referir, que tem a ver com o dia-a-dia, que tem a ver com a relação humana que nós temos hoje, pelo facto de estarmos ou à distância ou a falar com máscara com outras pessoas. Isso altera a base da empatia. A empatia é fundamental. E a empatia, por exemplo, neste painel que somos portugueses e brasileiros, nós somos povos muito empáticos. A empatia é uma vantagem natural num português e no Parlamento Europeu, onde eu tenho que trabalhar com mais 705 colegas. A empatia é uma vantagem que eu reconheço, que eu tenho, e que agora não tenho, porque agora não posso aplicar essa empatia. Ou melhor, vamos ter que encontrar a forma de continuar a ser empáticos, sendo empáticos de uma forma diferente, o que é um desafio extremamente interessante. Apenas para continuar um bocadinho na linha do que disse há pouco, quando disse que a União Europeia só terá futuro enquanto União Digital e a Europa Digital, se for humanista, é porque eu acho que nós não podemos fazer nada contra aquilo que é a nossa essência, contra aquilo que são os nossos valores. Nós temos valores humanistas por natureza, mas também há uma razão de mercado, porque se nós pensarmos em termos de mercado, e olharmos para os slots dos conteúdos, ou para os slots das aplicações financeiras, ou para os slots das aplicações logísticas, que a Amazon e outros dominam completamente, a União Europeia ficou para trás. Não tem hipótese. Mas as empresas europeias, há 2 ou 3, como vocês sabem, havia uma, aliás, muito conhecida na área financeira que caiu há 2 semanas, não é? Há 2 ou 3 que penso que não caíram ainda, mas é muito significativo nós darmos sempre os mesmos exemplos, o Spotify, o Odcar, que agora já não podemos dar, e outros mais, mas, pelo contrário, há tanto mercado naquilo que são o serviço para as pessoas,
Há tanto mercado para que as pessoas sejam mais livres, há tanto mercado para que as pessoas tenham um sentido de privacidade, há tanto mercado para a proteção, há tanto mercado para a saúde, há tanto mercado para a cultura, há tanto mercado para a inclusão, há tanto mercado para o sentido de pertença, ou seja, há tanto mercado para os serviços para os cidadãos. E esse de facto, é que é um mercado que permite ligar os cidadãos à União Europeia, a União Europeia aos cidadãos e tornar a sociedade resiliente. Num mundo, como o Mário dizia, em que as grandes potências estão a autodestruir, e a União Europeia talvez também, mas a maneira de nós aguentarmos é exatamente com as 3 linhas fundamentais, verdes, digitais, mas pertencendo, fortes, trabalhando em conjunto, porque fazemos parte de um todo. Temos uma identidade e estamos dispostos, com essa identidade, a fazer uma troca com as empresas e com o Estado, que é receber serviços e dar-nos dados. Porque esse é outro problema, que é, de facto, o acesso aos dados é mais difícil na União Europeia, o acesso ao petróleo, ao novo petróleo, é mais difícil na União Europeia, e se calhar o método de resolução, um desafio que deixa o Mário, não é o tradicional. Não é o acesso completamente sem regras aos dados, é uma troca. Eu estou disposto a dar os meus dados se quem recolher os meus dados me der serviços que me dão conforto, pertença, liberdade e tudo isso que eu referi. Eu não ia fazer uma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta, porque está muito interessante a conversa. Podemos dizer, professor e o Mário, que o pós-pandemia, o que vai perpetuar será as relações sinceras? Definitivamente o século XXI saiu debaixo do século XX? Não tenho muita dificuldade em poder dizer. Eu acho que vão continuar a haver relações de todos os tipos. A questão é, e o Mário responderá melhor certamente, porque isto é do pôr mais da psicologia, mas é verdade, e da filosofia. A verdade é que a pergunta que devemos fazer, Cláudio, é quais vão ser as relações dominantes. Aquilo vai servir de referência. Os jovens que nos estão a seguir. Isso é que é importante, é saber se a minha relação sincera e o meu trabalho sincero e a minha forma como me exponho e como eu tento mudar as coisas é uma referência para eles, ou pelo contrário, o tipo que é muito esperto e consegue dar o golpe do baú e que enriquece rápido e que a relação não é sincera, é a referência. Porque daí, essa percepção é que muda o significado. E isso é que faz mudar o mundo. Mário, desculpa. Era o teu tempo. Agora... Carlos, neste caso, Carlos Zorrinho, faz-me lembrar, se posso divulgar em público, alguns jantares durante longas horas em que eu me delicio particularmente a ouvir o Carlos Zorrinho, não na sua versão de político, mas na sua versão de pensador, acho que pensador é a melhor palavra, não é? E não sei, o que o Carlos fez foi basicamente definir em meia dúzia de palavras e de uma forma muito coloquial os valores da Europa. E a questão que estará sempre em cima da mesa é até que ponto é que nós somos leais, fiéis aos nossos valores. A palavra quase que me vinha tradicionais, mas tradicionais cheira sempre um pouco a passado. Mas os valores perenes, aqueles que quando as pessoas chegam à minha idade e olham para trás, percebem que são valores que estavam lá quando eu nasci, que continuaram depois e que, portanto, têm uma longevidade que estão para além da nossa vida ou da nossa participação neste exercício de vida terrena, né? Portanto, esses valores... E há momentos em que, por vezes, nós somos confrontados com a voracidade da tecnologia, dos modelos de negócio e quase sem nos apercebermos deixamos-nos embalar por esta canção melodiosa, mas que de alguma maneira não tem em conta precisamente esses valores que são fundamentais para a dimensão humana. E se há uma coisa, eu penso que nós podemos ainda dizer, é que a Europa tem uma dimensão humanista muito importante e esperemos consolidá-la. O que é que esta crise fez, no meu ponto de vista, é que de alguma maneira questionou algumas coisas que para nós eram quase evidências. Digamos, eu falo por mim próprio, quer dizer, eu sempre pensei que vir ao emprego todos os dias era fundamental para eu ser efetivo no meu trabalho profissional. Não é tão importante.
De facto, eu se tivesse pensado, como o Carlos Arlindo faz, teria percebido que as minhas relações com a minha família e com as minhas filhas dos últimos 30 anos foram pautadas por uma relação quase virtual. E essa relação virtual não fez mais do que solidificar a relação pai-filho, filha-pai ou mãe, irmão ou irmãos, e, portanto, há uma dinâmica positiva que nós, por vezes, ignoramos. E essa eu verifiquei agora com a capacidade de trabalhar remotamente. Mas foi, para mim, a primeira pergunta que eu pus e só por curiosidade, devo dizer-vos que, digamos, este papel que eu hoje desempenho como líder desta Direção-Geral, eu tomei no dia 16 de março, coincidente com o confinamento europeu. E, portanto, a pergunta que se me pôs foi: o que é que eu tenho que fazer para manter os valores que esta minha Direção-Geral tem que manter durante esta crise? E a resposta foi a dimensão humana. Foi conversar com as pessoas, foi estar com elas, foi todas as semanas ter um debate com elas. Inclusive, hoje tive aquilo que nós chamamos, na nossa terminologia aqui de Bruxelas, um town hall meeting com 300 das minhas pessoas. E este debate, esta relação que não é só do líder para os colaboradores, mas é entre eles, é fomentar esta solidariedade, é muito importante. E eu acho que isso foi verificado também na sociedade. Portanto, o que é importante é que estes valores se traduzam não como valores que estão num espaço muito etéreo ou filosófico, mas valores que nós possamos ver todos os dias. E esta crise trouxe ao nosso dia-a-dia alguns desses valores. Fazer pão em casa, coisas do passado, poder conversar com as pessoas e sem estar presentes com elas, encontrar uma dinâmica de empatia para além da empatia puramente visual, que é uma empatia de presença, do sentimento de amizade. Tudo isso são reinvenções importantes. Agora, o que é que vai ficar connosco de uma forma mais perene, de uma forma mais estrutural? A nós vai competir, e eu espero que a Europa continue a guiar-se por esses valores humanistas e que não ceda, porque de facto o que o Carlos Arlindo diz é fundamental. Nós hoje perguntamos o que é a Europa para o cidadão, e eu fico muito contente que esta Comissão, que a Presidente, tenha lançado este desafio de debater o futuro da Europa de uma forma transversal com todos os cidadãos, porque isso é a nova maneira de gerir, de governar a sociedade. É essa que foi experimentada durante tanto tempo ao nível das cidades, ao nível das cidades mais avançadas, das cidades inteligentes e humanas, como dizia há pouco numa outra intervenção um colega, e como julgo que o Claudio Nascimento ficaria contente se eu referir, digamos, encontrar novas formas, novas dinâmicas em que nós contribuamos, mas contribuamos porque trazemos um valor acrescentado da mesma maneira que o Estado traz um valor acrescentado para o cidadão. E é essa confiança mútua que tem que ser estabelecida em cada dia, em cada momento, que vai seguramente garantir que haja uma dimensão de confiança na sociedade total, sendo que a governança da sociedade vai ser provavelmente completamente diferente daquela que a gente hoje tem, mas será sempre variada, espero eu, nos valores humanistas que o Carlos também definiu em 3 ou 4 pinceladas. Carlos, é a tua vez. Carlos, estás em mute, estás em silêncio. Peço desculpa. Eu estava pensando aqui assim num aspecto que também está muito presente naquilo que foram as palavras do Mário e do, como nós diríamos no Brasil, o meu xará, o meu amigo Carlos Zorrinho, que é muito a questão, digamos, da forma como, para além daquilo que são as relações sociais entre, no seio de família, amigos, aquilo que são os círculos mais tradicionais que nós estamos habituados a usar como ponto de referência, como é que isso, digamos, se alargou, porque, no fundo, aquilo que era, digamos, o elo mais importante nesse estabelecimento dessas relações, que era a presença física, onde aquele aspecto muito bem mencionado, no caso do Rinho, da empatia pessoal, digamos, associada à presença física,
digamos, não está presente, mas que, no fundo, permite criar círculos de muito maior amplitude. O desafio que se coloca aqui é, digamos, evitar também, digamos, aquilo que é uma das armadilhas, por assim dizer, desta intermediação digital, que é a tendência natural para, no fundo, nos associarmos às pessoas que naturalmente partilham a nossa visão da vida. Já não vou dizer valores, mas que, digamos, estão, por assim dizer, fazem parte daquilo que é o nosso espaço também de empatia pessoal, porque temos a mesma opinião sobre determinados assuntos, etc. E isso, digamos, como em todas as coisas, tem, digamos, é uma moeda de duas faces. A face positiva, que é, de facto, alargar e encontrar pessoas que normalmente não fariam parte, digamos, do nosso círculo, por questões de distância, por questões, às vezes, até de espaço nacional completamente diferente, etc. O lado, digamos, menos são é aquilo que alguns antropólogos têm chamado o espírito de seita ou mesmo o espírito de tribo. Eu acho que o de seita é pior do que o de tribo, não é? Porque a tribo faz parte um pouco de uma base, digamos, de uma certa organização social. O espírito de seita já tem, digamos, com uma visão um bocadinho distorcida da realidade. Há, por outro lado, um aspecto, e agora aqui sim, falando aqui um pouco daquilo que é a relação entre sociais no sentido mais lato entre governo, entre, digamos, aquilo que é, digamos, as formas de hierarquia social que estão estabelecidas, relações, vamos dizer assim, usando um paradigma já um bocadinho desatualizado entre governantes e governados. Isto também impõe, do ponto de vista, digamos, ao nível do escrutínio a que as pessoas estão sujeitas na sua vida cotidiana. E esse escrutínio não está resumido àquilo que é, digamos, aquilo que eram a visão um bocadinho hierarquizada que predominava, digamos, na nossa visão da sociedade. Isso verifica-se mesmo entre cidadãos. Eu vou citar aqui só 2 ou 3 exemplos que são provavelmente do conhecimento, mas, por exemplo, aqui há dias vinha a notícia de alguém que, numa das cidades do Brasil, maltratou outra pessoa que estava a cumprir a sua função de tentar preservar, por assim dizer, aquilo que são as regras de distanciamento social. Isso apareceu nas redes sociais. No dia seguinte apareceu a notícia que a pessoa tinha sido despedida do seu emprego. Eu acho que isso, de facto, também tem aqui, sim, digamos, uma dimensão de reequilíbrio do poder do indivíduo face àquilo que é, digamos, a pressão social e um bocado a armadilha de uma certa tendência para o quase julgamento público e imediato sobre atos que, se calhar, com alguma distância, nós não julgaremos exatamente com os mesmos parâmetros de severidade, etc. Sem que isso signifique necessariamente estar a justificar o que quer que seja, mas, digamos, há aqui sim um imediatismo sobre o processo de decisão que eu acho que é um aspecto que é um desafio importante. E eu acho que o Carlos Zorrinho provavelmente até está bem posicionado para partilhar connosco as suas ideias sobre este tópico. Bem, eu talvez fizesse aqui uma pequena provocação, desafio em relação à ideia tão bem exposta pelo Mário e agora pelo Carlos também, de que esta nova situação nos permite alargar horizontes, falar com mais gente ao mesmo tempo, fazer mais contactos, e que afinal nós já tínhamos relações virtuais, não tínhamos, era a noção da profundidade dessas relações. A questão é que nós estamos a fazer tudo isto em cima de comunidades que estavam criadas e que não eram comunidades virtuais. A tua família, Mário, agora foi criada como uma comunidade não virtual. Tu disseste as tuas pessoas não são um boneco que aparece, tu te contactaste muitas vezes com eles, conheces, tomaste café com eles, tocaste-lhe, enfim, com distanciamento social, mas a comunidade foi constituída. E eu creio que nós temos que ter isto muito em consideração, sobretudo quando pensamos na escola.
Uma das questões que se coloca, e em Portugal, provavelmente também no Brasil, tem muito a ver com a questão, nós temos um conjunto de professores, enfim, envelhecidos, muitos deles fizeram um esforço extraordinário, houve uma adaptação extraordinária, deram o melhor possível para procurar salvar o ano letivo, mas há uma certa tentação de pensar que a escola virtual é mais segura, a escola virtual pode funcionar, a escola virtual pode substituir a escola tradicional. Eu tenho muito receio do que será um mundo no futuro em que as comunidades não sejam criadas num contacto direto, num contacto de presença física, num contacto de jogar à bola, de pontapé, de toque, de conhecimento direto, que depois sim, eu estou aqui a falar com o Mário e com o Carlos, que há mais tempo não via, como se estivesse a falar aqui à minha frente. Porquê? Porque eu já estive muitas vezes à frente dele, não é? E, portanto, a comunidade está criada. Eu acho que isso é muito importante. Enfim, agora passava para um outro ponto e uma provocação também, que tem a ver com o seguinte. O Mário disse há pouco que, a 16 de março, iniciou funções como diretor-geral de informática. Durante muito tempo, eu tive a sensação e senti-me revoltado com isso. Não por ele ser diretor-geral de informática, mas porque acho que uma pessoa com o perfil humanista do Mário devia ser diretor-geral de outras áreas. Ele sabe, aliás, chegou a imaginar. Mas, percebendo agora aquilo que, no fundo, tudo o que é digital acaba por influenciar o emprego das pessoas, a percepção das pessoas, o conhecimento, a tomada de decisão, de facto, é uma grande sorte para a União Europeia ter alguém com o perfil do Mário exatamente na Direção-Geral de Informática, porque noutras direções-gerais certamente há muita gente que tem essa abordagem e essa filosofia. Eu aqui no Parlamento, e só de uma forma muito rápida, fui relator de várias iniciativas, do ISO Square para a interoperabilidade, do Wi-Fi for You, que eu espero que ainda um dia conduza a criarmos um portal europeu do cidadão, serviços para os cidadãos, e sou agora relator sombra, portanto sou representante do meu grupo político para o Digital Europa, que tem a cibersegurança, a computação de alto débito, a inteligência artificial, as competências avançadas, a interoperabilidade, e a forma como eu procuro olhar sempre para os projetos, é menos para o dinheiro, para os bilhões que lá estão, e mais para o que é que com isto eu vou mudar a vida, e se calhar até começando, por exemplo, no meu bairro. Quando isto chegar ao meu bairro, o que é que muda lá no meu bairro? Bem, quando eu percebo que quando chegar ao meu bairro já não é nada, então isto está alguma coisa errada. E, portanto, este tipo de análise é muito importante, e ter percebido que, ainda bem, que é uma pessoa com o perfil humano do Mário Campelargo, que está à frente da Direção-Geral de Informática, demorou, mas acho que gostava de partilhar aqui. Cláudio, eu não sei se nós estamos aqui a conversar entre nós enquanto amigos e espero que as pessoas estejam sintonizadas e também a sentir este fluxo de palavras que, tal como os dados no digital, são apenas reflexos de sentimentos, que são o que são mais importante que está por trás. Mas não sei se há questões que as pessoas tenham levantado que seja interessante para nós endereçar. Mas, Carlos, neste caso Zorrinho, e Carlos também Oliveira, mas Carlos Zorrinho, muito obrigado. Eu hoje estava aqui a pegar numa folha de papel, que foram as minhas últimas palavras quando me despedi da minha equipa até setembro, e disse-lhes, e desculpa utilizar o inglês, mas disse: "Thanks to all of you, we create IT with human heartbeat." Uhum. E esta dimensão que reflete tão bem aquilo que disseste, Carlos, é para mim muito, muito cara, muito importante, porque senão nós somos só aqueles que garantimos que os centros de dados ou as telecomunicações estejam lá e não percebemos o que é que estamos a fazer. E há pouco o Carlos Alberto falou na literacia. Eu gosto mais do termo fluência digital, no sentido em que o que é importante para as nossas organizações não é que haja um conhecimento profundo digital, é que cada um de nós seja capaz de pensar
aquilo que fazemos numa perspectiva digital. E isso adquire-se quando, mais do que literacia, nós temos uma certa fluência digital. Ou seja, quando for para nós natural olhar para aquilo que fazemos também sob uma perspectiva digital. E é aqui que eu gosto tanto da observação que o Carlos fez e que é tão importante para nós, a nível das organizações, ao nível da nossa sociedade. O que é que está primeiro e o que é que está na base das nossas relações? O que é que nos liga uns aos outros? O que é que nos faz encontrar um ambiente tão familiar quando chegamos à nossa aldeia ou ao nosso país? O que é que os cheiros, o que é que as caneladas, para utilizar a terminologia um pouco desportiva que o Carlos utilizou, que nós demos uns aos outros, nos faz tão unidos? O que é que faz as pessoas que trabalharam juntas durante tanto tempo terem um sentimento de pertença? Tudo isso tem a ver com o contacto físico ao qual nós, os portugueses e os brasileiros, são tão coniventes e tão estranho para os nossos amigos do norte da Europa, que não percebem porque é que nós nos abraçamos e tocamos tantas vezes, porque é que o sorriso largo pode ser tão importante numa relação quando às vezes estamos meramente numa relação profissional. Como é que às vezes a relação profissional pode passar para uma relação de amizade? E é nesse sentido que, de facto, o digital tem que ser interpretado. Ou seja, o digital é um complemento a outro tipo de relações. Ficará provavelmente para provar se é possível ter uma relação puramente digital entre as pessoas. Seria uma experiência de grande escala e que levaria muitos anos. Mas o que nós sabemos é que a parte digital acrescenta alguma coisa. E ela acrescenta, e eu acho que na pandemia o que nós tivemos foi uma compressão máxima do espaço físico, a nossa casa, e um alargamento extraordinário do nosso espaço virtual. Ou seja, nós estávamos confinados ao nosso quarto e tínhamos o mundo todo à nossa disposição. Isto é algo novo, é exacerbado, não será sempre assim, mas foi importante para nós percebermos até que ponto é que a dimensão virtual pode ou não pode continuar a garantir laços. Mas eu estou totalmente com a reflexão do Carlos. Eu julgo que sem termos o lastro, sem termos a base do contacto pessoal, da conversa, da troca de impressões, nós não podemos usufruir do espaço digital. E hoje, quando discutimos entre nós na Comissão, percebemos que as reuniões virtuais são, quiçá, até mais incisivas, mais efetivas ao nível pessoal, mas quando é preciso o debate de ideias, quando temos que discutir as grandes linhas que vamos seguir, quando esse debate é feito de controvérsia, quando esse debate é feito de interações imediatas, há algo que nos falta na parte digital. E falo muito por Carlos ter trazido esse aspecto para o nosso debate. Carlos. Eu de vez em quando tenho aqui assim, uns pequenos percalços com o meu tablet. Peço desculpa se de vez em quando desapareço da imagem. Isto é falta de fluência digital, como diria o Mário. Seguramente não. Eu, por acaso, houve um aspecto que foi mencionado, isto agora revisitando também a minha experiência passada e transpondo um bocadinho para o tempo presente. Há muitos anos eu tive, eu acho que foi mesmo um privilégio de poder trabalhar com professores, com estudantes, sobretudo estudantes do ensino secundário, que eu acho que é um bom exemplo daquilo que é a noção dos nativos digitais, do que o Carlos Zorrinho falava ao princípio. E então era muito curioso avaliar duas coisas. O impacto que a simples presença do computador, e estávamos ainda num ambiente em que todos estavam presentes fisicamente, mas a simples introdução do computador tinha, digamos, um impacto enorme sobre aquilo que era uma certa noção sobre as relações sociais no seio daquele microgrupo que era a sala de aula. E, ao mesmo tempo, como isso era um desafio que tinha depois impactos que estavam muito para além daquilo que nós tínhamos imaginado. Um caso concreto, temos passado de uma escola alemã
em que nós tínhamos pensado, o projeto tinha pensado em desenvolver um conjunto de dispositivos que permitiam, por assim dizer, recriar o espaço de recreio, mais concretamente recriar aquilo que era a visão tradicional de uma aula de física. E, do fundo, os professores pegaram daquilo, fizeram coisas que estavam completamente fora e para além daquilo que era a imagem que os próprios conceptores do projeto tinham pensado e transferiram aquilo para aquilo que era o espaço de recreio. Então tínhamos o professor na sua moto, com o aluno no banco de trás, a tentar medir a aceleração com o acelerómetro que o aluno transportava. Depois, como é que eles iam para a sala de aula e pegavam naquilo e tentavam extrair informação utilizável sobre aquilo e perceber que, na realidade, aqueles gráficos bonitos que a gente tem nos livros, aquilo só aparece mesmo nos livros, porque a realidade é muito mais complexa, existem muito mais fatores que introduzem ruído, por assim dizer, neste aspecto. Isto que eu estou aqui a dizer, transpondo para um caso concreto do exemplo, é muito aquilo que é um pouco quase o paradigma em que nós estamos atualmente mergulhados, em que temos, por assim dizer, o novo espaço de relações sociais que recria tudo aquilo que é, digamos, noções de hierarquia, de confiança, sobretudo confiança mútua, mas também, digamos, de uma certa cumplicidade, como nós costumamos dizer, porque há coisas que nós conseguimos fazer, por exemplo, quando estamos numa reunião presencial, que tem a ver um pouco com aquela, como dizia há pouco, acho que o Mário e o Carlos Rinho, uma confiança implícita que não vem das palavras, mas vem, digamos, daquilo que são sinais não verbais que passam através daquilo que é a nossa relação. E revisitando um pouco aquele que era o exemplo da sala de aula, eu acho que, de certa forma, nós estamos a apreender e a revisitar um pouco, recriar um pouco aquilo que é o nosso espaço de convivência pública e convivência também privada, porque muito daquilo que são aquelas relações de confiança que eu falava há uns instantes atrás, também têm que ser repensadas neste espaço em que nós não temos imediatamente acesso àquilo que são sinais visíveis que são perceptíveis quando nós estamos face a face, em que a gente vê a posição das nossas mãos, em que a gente vê uma série de coisas que têm a ver com a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Eu acho que isto é de facto um aspecto muito interessante, porque estamos agora, de certa forma, a aprender com os nativos digitais, que era, fazendo a prefiguração, o mesmo papel que os professores daquela sala de aula que eu falava há instantes fizeram com os seus alunos que tinham 10 anos, 12 anos, eles tinham 30, 40 anos. Palavra para o Carlos Rinho. Mas imagina, Carlos, que nós estávamos a fazer, e Cláudio e Mário, que estávamos neste mesmo evento, mas estávamos num auditório com 1000 pessoas, ou com 100, mas estávamos a olhar para a cara deles, estávamos a ver as reações, a ver se eles se levantavam, ou se não se levantavam, estavam a falar uns com os outros, ou se, pelo contrário, nos estavam a ouvir com atenção. Isso fazia toda a diferença. Eu vou partilhar a minha experiência concreta de eurodeputado na nova circunstância. Eu, entre outras coisas, por exemplo, como presidente da delegação para os ACPs, estamos a tentar ajudar, o Parlamento é uma das instituições, o acordo pós-Cotonou, que é o acordo de cooperação África, Caraíbas e Pacífico. E também a estratégia, aí o nosso papel é mais limitado, mas a parceria entre a União Europeia e a África. E a sensação que eu tenho é que é muito mais fácil chegar a acordo, estabelecer acordos, estabelecer compromissos nas reuniões virtuais. Eu não tenho confiança nesses acordos. Eu acho que esses acordos são muito mais leves, são muito mais ligeiros. Não foram olhos nos olhos, não houve depois um cumprimento no fim, não houve um compromisso sentido. É mais fácil, cada um faz o seu discurso, está aqui, e eu acho que essa questão é o meu sentimento. Acho que faz falta, a relação não é tão aprofundada.
Uma breve nota digamos, desta minha mania de gostar de pensar as coisas e virá-las um pouco. É muito importante ter fluência digital. Eu próprio não gostava de ter mais fluência digital e, infelizmente, os meus filhos, por exemplo, ajudam muito a ter essa fluência muitas vezes. Mas é muito importante que nós não pensemos segundo a matriz do 0 e do 1. Ou seja, não nos adaptemos a facilitar a vida à máquina, pensando de forma puramente racional, lógica, apagando emoções para facilitar a vida à máquina. Pelo contrário, nós temos que torcer a máquina para ela conseguir ter toda a paleta de cores. Ir do 0 ao 1, com o 0,001 até os números negativos e tudo o resto. Ou seja, não podemos adaptar o nosso cérebro à máquina, pelo contrário, a máquina é que tem que se adaptar ao nosso cérebro. Cláudio, tens que ligar o teu micro, Cláudio. Obrigado, Mário, mais uma vez. Perfeito, ouvindo vocês aqui e fazendo essa reconexão com tudo que acontece aqui no Brasil, falando um pouco do assunto que o Carlos falou recente, né? Esse período de pandemia eu vi muitas coisas novas e muito orgânicas acontecer no país. Isso foi notícia no mundo inteiro. Uma das maiores favelas aqui do país, né? Devido à ausência do poder público, eles se organizaram onde cada cidadão cuidava de 50 casas e alugaram uma ambulância e colocaram na porta da favela, né? Então, é muito interessante ver essa reconexão de uma forma muito... Eu falo isso porque o Carlos e o Mário conhecem um pouco a minha história, né? E eu fico feliz quando eu vejo as comunidades assim organizadas e não só nessa dependência, né? E nesse período de pandemia, eu estou vendo isso, a gente está vindo à tona um Brasil invisível, né? Eu acho que vários países estão passando por isso, né? Desse momento de reconexão humana, né, mesmo. E, para mim, eu realmente, todo dia, eu acordo com aquele gás e vendo coisas novas acontecendo, né, e feliz em alguns aspectos e triste com outros, né, porque, por muitas vezes, isso era silenciado, né. Eu trabalho com territórios, então eu observo muita coisa, a dificuldade da posse e o acesso, né, professor? De um menino de uma família humilde passar numa universidade pública e não ter a passagem para ir, né? Então, como é que esse menino vai conduzir o futuro, enfim. Então, são vários aspectos que a gente fica triste, né? Então, trazendo um pouco da tecnologia, eu vivo num país ainda que nem 5% dos municípios existe política de inovação. Então, isso é muito sério, né? Fazendo essa comparação e essa analogia. E eu lembro que quando eu comecei a falar de cidades inteligentes, eu dizia, gente, a tecnologia a gente tem que desenvolver com eles e não para eles, né? E muita gente não entendia o que eu queria falar, porque muitas vezes era difícil esse entendimento, né, humano, né? Então, eu sou desse viés, que eu acho que algo só inovador se necessariamente melhorar a vida das pessoas, sabe, professor? Eu não acredito que a tecnologia ela vai tomar o lugar do humano. O humano ainda vai apertar o botão, é o que o senhor acabou de falar, né? Então, eu gosto, eu digo que eu me agarrei na frase de Gordon Moore no passado, né? Quando ele falava dessa banalização da computação, né? Então, eu me peguei a isso, eu digo, não, se é banalização, então vai ser muito fácil dominar isso. Eu muito jovem na época, enfim. Então, eu vejo um novo Brasil quebrando algumas coisas. O que o senhor falou antes sobre essa coisa de, não sorrateira, mas que nós brasileiros até levamos com premissa, né? Olha, dá lá teu jeitinho brasileiro. Eu não dou jeitinho brasileiro, eu sou criativo, eu penso. Entendeu? A gente despertar esse senso de pertencer. Imaginação ao poder. Isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente está quebrando essa coisa, sabe? E entendo que o país nosso está passando por um momento difícil, e está muito difícil, né? Então, muitas coisas perdidas, mas as pessoas ainda elas conseguem resistir a tudo isso que vocês estão vendo na mídia fora.
eu vejo a preocupação dos pares que têm um carinho pelo país e fazendo coisas, sabe, querendo se conectar, querendo entender esse país. É um país de dimensão imensa, né? Então, é interessante falar tanto do design brasileiro, mas também dos saberes brasileiros. Eu trabalho muito na Amazônia, então acho que o quadro lá atrás já denuncia, né? Então, eu gosto de fazer esse cruzamento do design amazônico, mas também os saberes da floresta. Como é que a gente vai perpetuar isso? Então, é bom que tudo isso venha à tona e a gente vê como tudo isso é diferente do que foi gritado na independência do nosso país, né? Que na margem do Rio Ipiranga que foi gritado independência ou morte. E começamos agora a entender que o mundo é interdependência ou morte. Uhum. É isso mesmo. Muito bem, muito bem, Cláudio. Foi bom ter a tua intervenção quase a finalizar o nosso debate, porque, no fundo, por vezes, esta nossa sociedade de hoje, uma sociedade do imediato, uma sociedade do fácil, uma sociedade do económico, tem elementos de atração muito grande para as pessoas. E neste espaço comum reinventado a cada momento, é muito fácil as pessoas, ou a maioria das pessoas, deixar-se levar pelas coisas que são fáceis, que não necessitam, como dizia o Carlos Lourinho, que pensemos sobre elas, porque elas se podem resumir a 130 caracteres de um Twitter ou coisa no género. O grande desafio para nós todos, e o Carlos Lourinho está no cerne desse desafio, está no centro desse desafio, é como é que nós conseguimos recriar uma sociedade que, sendo digital, é sustentável, é aberta e é democrática. E esses valores que nós construímos durante tantos anos, que exportámos e que importámos, porque é dessa troca de valores que o mundo hoje se faz valer. Quando nós vemos os desenvolvimentos que se passam em Hong Kong hoje em dia, ou quando vemos os desenvolvimentos que se passam nos Estados Unidos ou na Rússia, temos a oportunidade de refletir sobre eles e consolidar e manter estas ideias de base que são tão importantes. A democracia, a sociedade dos valores humanos, a sociedade dos valores é aquilo que nos vai guiar para o futuro. E é isso que nós esperamos que o Carlos Lourinho possa fazer no seu âmbito político. Nós todos, cuidado. Perdão, Carlos? Nós todos. E que cada um de nós, exatamente, se associe a este projeto imenso de reconstruir a cada momento uma sociedade baseada nos mesmos princípios, nos mesmos valores, mas que é capaz de se reinventar pelos desenvolvimentos tecnológicos, pelos novos modelos de negócio, pela abertura ao outro, pela abertura do diferente e essencialmente, se agora posso ser um bocado formal, que mantenhamos esta lição que esta pandemia nos mostrou que podemos ser mais verdes, isso é melhor para nós, que o digital ajuda e que temos que nos basear na solidariedade humana para desenvolvermos. Há só um mundo e é esse mundo que se salva ou que se degrada definitivamente. Muito bem. Muito bem, magnífico. Muito bem. Carlos? Eu quase que teria a tentação de subscrever aquilo que o Mário disse. Estava aqui assim à minha frente com um paperzinho que eu escrevi aqui há umas semanas atrás sobre aquilo que era a perspectiva de desenvolver uma iniciativa de cooperação, neste caso União Europeia e Brasil, e uma das frases dizia precisamente isto, que toda esta discussão sobre a transformação digital, usando assim uma velha máxima que é muito típica da expressão anglo-saxónica, que é: todos os desafios encerram uma oportunidade. E cabe-nos a nós transformar, de facto, esse desafio naquilo que é de bom para os humanos, e quase que estou olhando palavra por palavra o respeito por aquilo que são valores europeus, mas eu acho que são valores também universais, e eu tenho sentido muito isso durante a minha estadia no Brasil, da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, da solidariedade e de uma certa noção de lei, não a lei porque é definida por uma entidade abstrata, mas a lei enquanto reflexo daquilo que é um sentir comum sobre como nós nos devemos relacionar como um coletivo.
E isto, digamos, é qualquer coisa que tem que estar presente na forma como nós, por assim dizer, encaramos a utilização da tecnologia no nosso cotidiano. Neste caso, a tecnologia digital, mas é válido para muitas outras áreas, digamos. E a história da humanidade está cheia de exemplos de grandes promessas que, sem, digamos, o controlo deste quadro de valores, se poderiam tornar em ameaças à própria existência da espécie humana. E, portanto, de alguma forma, cabe-nos a nós, como coletivo, transformar este potencial em qualquer coisa que se traduz, digamos, num avanço civilizacional que faça com que as pessoas vivam melhor uns com os outros e com mais respeito por esta diversidade, que é também uma fonte de riqueza e uma fonte, digamos, de salutar convívio entre a diferença. Carlos Zorrinho, Mário, Cláudio, muito obrigado por esta interessante troca de impressões. Eu vou manter, mas queria deixar este apontamento, porque eu acho que foi, de facto, muito enriquecedor poder partilhar nesta troca de impressões. Acho que nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, não é? De qualquer maneira, sim. O Cláudio fez uma referência ao grito do Ipiranga, não é? Independência ou morte. Eu acho que o grito que nós percebemos que faz sentido hoje é interdependência. Interdependência salutar é o segredo da vida. Obrigado, Carlos. É isso. Eu diria só que se estivéssemos todos juntos, tirávamos agora uma selfie, portanto eu vou tomar a liberdade de tirar uma selfie para guardarmos para a memória futura. O público é para depois nós divulgarmos nas redes sociais. Sim, eu vou fazer o mesmo. Eu vou mandar ao Cláudio o que...